Certo, vamos começar a nossa correção então. Eu vou corrigir as questões. Eu acho que elas não estão em ordem de acordo com o formulário. Então vocês identifiquem a questão que vocês erraram e aí copiem a questão no caderno, corrigindo a que vocês erraram e façam a postagem. Então, nessa primeira questão aqui, nessa minha primeira questão, lembrando que na prova talvez não esteja necessariamente nessa ordem aqui, o ponto A, 6 e 4, 6 para x, 4 para y, pertence à reta 2x menos 8. Eu vou olhar aqui o 6 e o 4. Aqui é o ponto. Sim, ela pertence à reta. Então, é verdadeiro a afirmação. O ponto A, 10 e 1, ou seja, 10x, 1y, está em qual quadrante do plano cartesiano? Lembrando que esse aqui é o primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse aqui é o quarto quadrante. 10 para x, 1 para y. Aqui nós temos 10 valores para x, 1 para y. Então aqui ele está no primeiro quadrante. Eu marcaria essa opção aqui. O ponto 24 para x e 40 para y pertence à reta 2x menos 8. Aqui eu não tenho o 24 e nem o 40 para qualquer um dos valores para saber se ela está correta. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha equação, 2x menos 8, e vou usar o meu valor para x, 24. Se eu encontrar 40 para y, pertence a essa reta aqui. Vamos aplicar então a equação. 2x menos 8, eu troco o x por 24. 2 vezes 24 menos 8 vai dar 48 menos 8, e vai dar 40 para y. Então, para o meu valor de x, 24, eu tenho o meu correspondente y, que é 40. Então, essa afirmação é verdadeira. Essa próxima questão aqui, eu tenho esse polinômio aqui, e eu quero calcular esse polinômio aqui quando o meu valor de x é menos 1. Então, eu faço a substituição na equação aqui por menos 1, cuidando os sinais. Menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1 positivo. Com esse sinal de menos aqui vai ficar menos 1. Menos 1 elevado ao cubo vai ficar menos 1. Menos com menos vai ficar mais. 3 vezes menos 1 vai ficar menos 3. Então aqui menos 1 com mais 1 fica 0 e aqui menos 3. A minha questão que eu deveria marcar seria essa daqui. O MMC de 5, 10 e 30, resposta 30, aqui que eu deveria marcar. Considerando o polinômio P de y, todo meu polinômio aqui é em função da variável y, calcule esse polinômio substituindo a variável por 1, multiplicado pelo mesmo polinômio substituindo a variável por menos 3. Dessa forma, primeiro eu resolvo a potência e a raiz, nesse caso aqui nós não temos raiz nesse polinômio. Depois a multiplicação e divisão, se houver a divisão, não temos também nessa situação. E depois a soma e a subtração. Trocando então os valores, quando eu disse que a gente precisa primeiro resolver a potência, é porque aqui eu não vou fazer essa multiplicação primeiro. Apesar de a gente ficar extremamente tentado em fazer essa multiplicação e depois elevar a potência que eu tenho ali. Primeiro a gente tira a potência, que é desse valor que eu tenho aqui, depois eu faço a multiplicação e depois as somas. E fazendo todas essas contas aqui, vocês podem olhar passo a passo aqui, identificar os valores que eu troquei. Esse polinômio que eu substituí a variável por 1 vezes esse mesmo polinômio no qual eu substituí a variável por menos 3, eu fico com 132. Então a minha resposta é essa primeira aqui de cima. Próxima questão, calcule xy mais y ao quadrado. Faço a distributiva aqui, eu vou ficar com esse valor aqui, somo os termos semelhantes,
fico com x ao quadrado e y ao quadrado mais 2x y ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos cuidar aqui aonde está essa resposta correta. Nós temos aqui um valor de x, aqui não está correto. Aqui nós temos x ao quadrado e y ao quadrado mais 2xy ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu marcaria essa daqui. Essa daqui é o cubo, está errado. Essa daqui não temos aqui o y ao quadrado. E nessa daqui nós não temos o meu coeficiente na frente dessa questão aqui, certo? Qual o termo de maior grau desse polinômio? Então, aqui eu tenho um termo de grau 3. Esse aqui não conta, porque se eu tivesse um 3 vezes, vamos supor, um a elevado a zero, qualquer coisa elevado a zero é 1. Então eu ficaria com 3 vezes 1, seria igual a 3. Por isso que aqui é um termo de grau 0 aqui na frente. Não que esse 3 seja elevado a zero. Então aqui eu tenho um termo de grau 3, aqui eu tenho 2 mais 1 mais outro aqui, um termo de grau 4, aqui eu tenho um termo de grau 2 e aqui é 0. Essa resposta aqui que deveria ser marcada. O gráfico correto da função y igual a menos x menos 5 é, para essa situação aqui eu vou usar valores de 1 e 2. E já vou mostrar o gráfico que está correto. Se eu usar para x o valor 1, eu vou ficar com o meu y igual a menos 6. Então eu tenho a minha coordenada 1 e menos 6. Vou colocar aqui 1 para x, menos 6 para y. Se eu usar o 2, menos 2, menos 5, eu vou ficar com menos 7. Traçando uma régua aqui, eu veria que esse é o gráfico correto. Eu poderia também usar o GeoGebra. Observe o polinômio. Ele é um polinômio de grau 4, 3, 2, 1 ou nulo. Bom, prestem atenção aqui nesse 2xy. Eu tenho aqui um menos xy e outro menos xy. Se eu tenho dois valores de menos xy, então eu tenho menos 2xy. Aqui eu tenho mais 2xy, então esse valor aqui eu posso cortar com esses dois aqui. 3x com menos 3x, aqui também cancela. Mais 5y com menos 5y, também cancela, não sobra nenhum termo, então esse aqui é um polinômio nulo. Um determinado conjunto é formado com a seguinte informação: menos 2 é menor do que x e x é menor do que 5. Ou o x é maior que menos 2 e o x é menor que 5. Marque o conjunto formado corretamente. Então aqui eu vou ficar com esse x aqui, ele é maior que menos 2, então vai começar por menos 1. Esse x aqui, ele é menor do que 5, então ele vai terminar em 4. Então aqui eu tenho dois valores que começam com menos 1, dois valores que terminam com 4. Um deles não está mostrando o zero. O zero deve ser incluído. Então essa aqui é a questão correta. O polinômio, esse daqui, pode ser classificado como um trinômio, um binômio, um monômio ou nulo. Bom, aqui eu tenho um b ao cubo vezes um a ao quadrado. É a mesma coisa que isso aqui. A única diferença é que eles estão em ordens trocadas. Esse meu a ao quadrado vezes o b ao cubo, ele é igual a b ao cubo vezes o a ao quadrado. Então, dessa forma, eu posso aqui diminuir 1 com esse 2 aqui, 2 menos 1, e aí eu fico com 3 termos. Esse polinômio aqui é um trinômio. Marcamos aqui a resposta. Fatório polinômio x ao quadrado mais 11x mais 24. Bom, aqui basicamente eu vou fazer um exercício mental com vocês. Eu vou multiplicar e somar. O 3 vezes o 8 dá 24, o 8 mais o 3 dá 11. Se a gente fizer de maneira destrinchada isso aqui,
fazer a distributiva desses valores aqui, nós vamos então conseguir identificar esse meu produto aqui. Fatorar e eliminar o fator comum da seguinte equação. Aqui nós vamos fatorar essa parte de cima aqui, nós vamos ficar daí com x mais 1 vezes x mais 3. A parte de baixo a gente não mexe, então a gente corta essa parte aqui com essa daqui, a gente cancela, e aqui nós então ficamos com x mais 1. Essa aqui deveria ser marcada a resposta correta. Fatora esse valor aqui, então vou dividir toda essa equação aqui por 4 e vou isolar esse meu valor aqui, dessa forma aqui, e aí fatorando x ao quadrado mais 9x mais 8, eu fico com x mais 1 vezes o x mais 8. Novamente, partindo por uma lógica bem simples, o 8 vezes 1 vai dar 8 e o 8 mais 1 vai dar 9. Então a gente marca aqui essa opção aqui. E essas foram as questões da nossa primeira avaliação diagnóstica.